Fala, meus Nerdolas Prime, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao Resenha Geek, eu sou o Thiago, e você piscou e Stranger Things chegando no fim, e a internet já virou uma oficina de conspirações. Mas antes disso, já vou te avisar que esse vídeo vai ter spoiler, então se você não viu ainda essa primeira parte do volume da 5ª temporada, corre lá e eu te espero aqui e a gente conversa depois da vinheta. Tô esperando. Bom, galera, espero que vocês tenham assistido então a primeira parte e agora eu vou falar com vocês 11 teorias que realmente fazem sentido pro desfecho, explicadas de forma fácil. E para quem não manja dos termos aí de Dungeons and Dragons, ok? Mas antes disso, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha este vídeo e também dá moral lá pro meu editor, o Jorgeta, do canal Jorgeta Hora Play. Se inscreve lá também, o cara edita tão bem, galera, que até as coreanas comentam. Verdade. Por favor, dá esta moral pra ele, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Eu separei aí na minha cabeça 11 teorias pra gente falar do que pode vir a acontecer quando Stranger Things voltar lá em 25 de dezembro e depois em 31 de dezembro. Então eu vou destrinchar teorias fonte minha cabeça, lógico, mas que fazem sentido. Para quem assistiu essas 5 temporadas que foram incríveis, você vai concordar comigo em alguma coisa, eu tenho certeza disso. Será? Então, você já sabe que aqui vai ter spoiler, e eu já vou começar então com a primeira teoria, e aí, guarda o que eu vou falar, hein? Se eu tiver correto, eu vou fazer um vídeo final sobre isso, e vou fazer a dancinha da vitória lá do Tony e do Elvis, do canal Heróis e Mais. Então, me aguardem, hein? Porque eu acho que eu vou estar correto, hein? Mas enfim, vamos lá. Teoria 1. Vocês se lembram do dragão, do Tiamat, lá da Caverna do Dragão? Bom, aqui a gente tem nesse universo também. E ela tem um nome muito doida, né? Que é a Tal Hydra, tá? E o que diz a teoria que eu pensei? Bom, esse nome, a Tessal Hydra, ela é citada desde a temporada 1, tá? E é um monstro final do jogo deles, certo? E evidências, menções antigas, padrão da série de nomear monstros do Dungeons and Dragons. Então, galera, um monstro multicabeça reptiliano encerrando a guerra, escala maior que o Devorador de Mentes, certo? E por que faz sentido isso? Porque a série vem citando esse bicho desde lá do começo. E nada que é citado ali deixou de aparecer. Então, né? Pra mim aí faz um sentido. Beleza? Vamos pra teoria 2. Beleza. Os atletas estão sendo manipulados pelo Vecna, tá? O comportamento violento dos atletas, dos jocks, é influência do mundo invertido, galera. Não é simplesmente bullying. E por quê? A gente tem ali, ó, ataques sem motivação clara. E temos as partículas que contaminaram Hawkins inteira. E aí, o Vecna usa os humanos como peões. Só que assim, em escala de ameaça social, tá? Comunista! Teoria 3. O muro do mundo invertido. O muro não é limitação, galera. Ele é limite de uma pequena bolha, certo? O mundo invertido que a gente conhece. Agora, existe a dimensão X além do muro. E a evidência que a gente tem isso, a aparência diferente, referências dos criadores, e pode haver um nível ainda mais profundo e perigoso por trás desse muro. Quarta teoria. Eu acho que o Vecna tem um crush na Joyce, certo? Bom, o Vecna lembra a Joyce porque esteve naquela peça escolar lá de 1959, certo? E essa data aí relacionada, 6/11, também tem relação com o sequestro do Will lá em 1983.
Então, ó, memória mostrada pela 4ª temporada, mais uma data igual. Então, o motivo pessoal pro Vecna atacar a família Byers pode ser redenção, pode ser vingança com fundo emocional, um crush não correspondido. Então, assim, ó, faz sentido, hein? Faz sentido, hein? Se vocês lembrarem, o Snape amava a Lilian e ele teve todo um motivo, um pano de fundo para fazer as coisas que ele fez, hein? E isso pode ter sido explorado aqui também, ok? Teoria 5. O surgimento do culto de Vecna. Então, ó, o Ed jogando o Dungeons and Dragons, ele dá um close ali no nome, né? Culto de Vecna. Então, isso já era um prenúncio, galera. O Vecna recrutará seguidores, certo? Ou criar um culto real ali na série. Então vamos lembrar da campanha do Ed, mais o número de crianças sequestradas, que foram 12, correto? E o que é isso? Ameaça humana, mais sobrenatural, essa facção que amplia o conflito dentro de Hawkins. Teoria 6. As crianças, né? Vamos falar das crianças. O Vecna sequestrando crianças com potencial psíquico, certo? Crianças marcadas. Lembra do Will reagindo? Então, ó, as 12 crianças têm potencial psíquico, talvez pela exposição, né, ao mundo invertido, aquelas partículas despertando os poderes, o padrão de experimentos do laboratório, os comportamentos estranhos. Então, acredito que o Vecna irá cultivar um exército de receptáculos, certo? Um exército de avatares. Faz sentido. Faz muito sentido. 7ª teoria. Vamos falar da loirinha linda, da irmãzinha do Ed, né? Holly Wheeler, certo? E ela ali faz um paralelo com os X-Men, com a magia, com a Illyana, a irmã do Colossus, galera. Então, olha só. A Holly é uma criança pequena, que vai despertar um grande poder, paralelo com personagens dos quadrinhos, a magia. Então, eu vou te fazer aqui uma pequena explicação, certo? A magia, a irmã do Colossus, ela foi sequestrada quando ela era pequena, e ela foi parar numa dimensão, e ela virou a chave para a invasão da nossa Terra nos quadrinhos. E aí a referência temática pode ser isso. Então, o Stranger Things está usando esse padrão narrativo. Então, tem uma cena em que o Will descreve a Holly, a heróica. Lembra que ela ganha do irmão aquela pecinha. Então, ela é trazida para o contexto do grupo como parte, como membro. Então, talvez ela vai ser capaz de abrir portais. E aí ela pode ser a catalisadora da vitória ou da tragédia, certo? Fica aí a dica. Teoria 8. O Vecna poupa o Will porque tem planos. Mas ó, antes de irmos para a teoria 8, se você está gostando deste vídeo, por favor, volta lá, deixa o like, se inscreva, compartilha, porque ó, esse vídeo tá dando trabalho, hein, galera? Bom, vamos lá. Poupar o Will não foi erro, foi jogada de mestre. O Will seria peça-chave, ou a 13ª criança, ou algo assim. O diálogo do Vecna chamando os receptáculos, o comportamento ambíguo, e o Will pode ser manipulado para abrir portais ou também virar um receptáculo inesperado, certo? E falando do Will, a gente vai para minha 9ª teoria. Os poderes do Will completam o famoso Critical Hit. Para quem já viu um dado de D&D, sabe que 20 é a nota máxima, né? O valor máximo. Então vamos lá, a 11 é 11, mais 8, mais o Will, certo? Porque lembra, a 11 encontra a irmã perdida, a 8. Então, ó, 11, 11, a 8, né? 8, e o Will sendo 1 dá 5. Acertou. 20 nessa conta. Então seria uma metáfora do Dungeons and Dragons. O acerto crítico que derruba o vilão, galera. E o retorno da Kali, né? A irmã número 8 e a 11, e mais esse desenvolvimento do Will. Então a união desses poderes cria o golpe final, o número 20. Presta atenção no dado, você vai entender.
A 10ª teoria, essa é uma das que eu assim, mais gostei de pensar, né? O Devorador de Mentes, galera, ele pode ser o vilão Prime. Ele pode ser o vilão verdadeiro e não o Vecna feioso, rançoso, galera. Vamos lá, ó. O Vecna, ele foi narrador não confiável. O Devorador de Mentes é maior e domina tudo. E aonde a gente pode pegar essa evidência? Lá na memória da Max, mostrando o Devorador antes do Vecna. E aí, pode haver um plot twist no meio dessa loucura toda que substitui o Vecna por um poder ainda maior e a escala final aumenta. Talvez seja por isso que trouxeram aí a número 8. E aí o número 20 vai fechar então com o Critical Hit. E, né, a última teoria, talvez a mais insana, o Vecna pode estar criando uma ponte no tempo, uma viagem no tempo, tá? Lá na lousa do Mr. Clark, ele desenhou uma ampulheta. Sabe, o destaque aqui é pro episódio A Ponte, tá? Bom, todo mundo que gosta de sci-fi, que gosta de ficção científica, que assistiu filmes da Marvel, sabe a respeito de buracos de minhoca, né, wormholes, e no caso da ponte do Einstein-Rosen, que também apareceu lá nos filmes do Thor, né, que a ponte do arco-íris, ela é isso daí, né, explicado dentro da ciência da Marvel, mas aqui também. Então, o Vecna pode estar tentando viajar no tempo, galera, certo? E o desenho do Will, lá na aula do Sr. Clark, e a viagem no tempo muda as regras da série, porque mortes podem ser revertidas, linha temporal reescrita, e vai conectar com a minha teoria de que o Devorador de Mentes pode ser o vilão e o Vecna pode estar tentando tirar o Devorador de Mentes da jogada para ele assumir tudo, ou então ele voltar bem lá no começo e tomar o controle de todo o projeto que criou as crianças, né, com os poderes psíquicos. Tudo é possível, mas que o Vecna está tentando, está mexendo com viagem no tempo, eu tenho certeza. Bom, então olha aqui, ó, já tá claro, algumas teorias podem se combinar, outras não, pode ser tudo viagem da minha cabeça. E aí a gente, né, dá risada, e se eu tiver certo eu vou fazer a dancinha da vitória, e se eu tiver errado a gente vai dar risada, mas eu acredito que muita coisa aqui vai bater. Bom, já tá claro, algumas teorias podem se combinar, outras não, certo? Eu colocaria ali um top 3 assim mais provável. O Vecna usando receptáculos, a Holly como catalisadora, a viagem no tempo como um plot twist final, certo? Então assim, ó, como tudo pode se amarrar nisso? Então imagina, Vecna, Devorador de Mentes, usa o culto das crianças como receptáculos para abrir uma ponte temporal. A Holly ativa um portal, galera. O Will, a Eleven e a Kali fecham a ponte com um golpe crítico, aquele do número 20, tá? A Tessel Hydra, né, o Tiamat lá do Caverna do Dragão, aparece como consequência da ponte. Último monstro, fim épico com algum sacrifício. E aí, viajei bastante? Com certeza. Mas enfim, galera, agora eu quero saber qual dessas teorias que você quer que aconteça. A primeira, a segunda, o dragão, os cultos, a viagem no tempo, a Holly salvando ou arruinando tudo. Comenta o ponto exato que te deixou mais chocado. Já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Este canal faz parte da Liga Nerdola. Batemos essa semana 780 inscritos, eu tô muito feliz. Nossa, vocês não fazem ideia, esse canal tá crescendo, esse canal secundário, né, porque eu tenho o Gamers and Geeks, mas esse canal aqui, ó, meu coração tá nele, e eu tô gostando muito do que tá acontecendo, sou muito grato a vocês, e também não se esqueçam de entrar lá no canal do Jorgeta, se inscrever lá, deixar o like, e é isso, galera, muito obrigado, espero que tenham realmente gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.